sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Andrea e eu sou artesã da Atual Handmade, tá? Para quem já me conhece, conhece o meu perfil lá no Instagram, tá? E para quem não me conhece, eu vou deixar o endereço aqui na descrição do vídeo, tá certo? Para vocês conhecerem meu trabalho lá e me seguirem, tá? Antes de mais nada, eu vou pedir para vocês se inscreverem, curtir o vídeo e compartilhar aí com quem vocês quiserem, tá bom? Isso ajuda o meu canal crescer e eu tá postando mais vídeo para vocês, tá? Então, hoje eu vou estar ensinando a confeccionar esse modelo de bolsa aqui, tá? Esse aqui tá um pouquinho amassado, que eu fiz para minha filha, então ela tá um pouquinho amassadinha, tá? Eu fiz com esse modelo de boca aqui para bolsa, só que eu não gosto muito assim, tá? Até gosto, tá? E vou estar ensinando uma outra forma de vocês fazerem a boca, tá? Antes de falar o que eu vou estar ensinando com mais detalhes, eu vou passar para vocês os materiais que a gente pode usar ou não, tá? Primeira coisa, a gente vai usar tesoura, tá? Agulha, para a gente tá crochetando, né? Eu utilizo a agulha de 3 milímetros, tá? Ou 3,5, tá? Eu gosto mais da 3. Vou usar, para quem quiser usar marcador, tá? Eu não utilizo muito, mas se vocês quiserem estar utilizando, vocês podem utilizar, tá? E os metais para a gente estar decorando a nossa bolsa depois, tá? O que que a gente pode estar usando aqui? A gente pode estar usando. Como eu vou fazer uma bolsa que eu quero que a alça saia daqui de dentro, ó, tá? Eu vou estar utilizando argolinhas, tá? E existem vários tipos de argolas, tá certo? Existe redonda, as redondinhas, né? Ó, tá? Existem essas meia argolas, que você pode estar usando também, tem menor também, e tem essa ovalada, tá? Oval, né? Para esse modelo de bolsa, o que que eu gosto de usar? Eu gosto de usar meia argolas assim, pequenas, tá? Menores, não muito grandes. Por quê? Porque na hora que a gente coloca ele aqui, ó, dá um pouquinho de volume, né? E eu não gosto de ficar sentindo essa peça aqui. Então, não escolham uma peça muito grande para estar aplicando ali por dentro, tá? Corrente, se vocês quiserem usar, tá? Eu vou estar usando essa daqui, só para demonstração mesmo, tá? E a gente vai estar fazendo também uma alça no próprio fio, tá? Aqui, para decorar a bolsa por fora, a gente vai usar essa peça aqui. Isso aqui se chama porta-alça. Vocês compram como porta-alça, tá? E eu vou mostrar para vocês, né? Quando vocês forem comprar metal, o que que vocês devem olhar? Devem não, né? Eu gosto muito de prestar atenção nessas coisas. Esse metal aqui, ó, ele tem uma emenda do metal aqui. Não sei se eu consigo mostrar. Aqui, ó, tá? Tá vendo que tem uma ranhura aqui? É uma emenda do metal, tá? Essa daqui não tem, tá? Essa daqui eu comprei na CRZ Zanetti, tá? E essa aqui não tem aquela emenda do metal. Eu gosto de escolher metal dessa forma, tá? Que não tenha essa emenda aparecendo, tá? A gente vai usar esse porta-alça e essas argolinhas aqui, ó, esse chaveirinho, essas pontas para chaveiro, pra gente tá pendurando o nosso pingente, ó, tá? Ele é articulado e aí depois a gente vai pendurar o nosso pingentinho aqui, tá? Outra coisa, outro detalhe que eu quero passar para vocês é o seguinte: quando vocês forem comprar metal, é a escolha da cor do metal, tá? O que que acontece? Não sei se no vídeo aí vocês conseguem perceber a diferença de tonalidade do dourado, tá? É assim, ó. Essas peças aqui, todas são da CRZ Zanetti. O banho que eles costumam ter lá é o banho dourado champanhe, tá? E esse aqui, essas peças aqui são da Altero, tá? O banho champanhe, ele é um pouquinho mais, é diferente o tom, tá? Não é tão amarelado, é bonito. E esse aqui é da Altero, já é um pouco mais amarelado.
eu prefiro o banho da Altero. Por quê? Porque quando você compra o banho da Altero, você consegue encontrar com mais facilidade os outros metais com o mesmo tom, mesmo que você vai comprar em outro fornecedor. Se eu compro, por exemplo, isso aqui na Serra Zezanet, e esse aqui, vamos supor que esse aqui não tenha na Serra Zezanet, e eu já comprei esse para utilizar. Eu vou ter que comprar esse em outro fornecedor, na Altero, provavelmente, tá? O que que acontece? Se eu for comprar na Altero essa peça, vai ser mais amarelo e vai dar o contraste, né? Que no caso, não, esse aqui, ó, tá? É esse tom de amarelo aqui. Essa aqui não é da Altero, eu não vou usar. Essa daqui acho que é da JJ Fivelas e eu não gosto muito de utilizar essa peça. É uma peça muito boa, mas eu procuro usar a sem emenda, tá? Então vocês percebam, isso aqui é uma dica. Eu vou estar utilizando, eu vou estar fazendo a bolsa com o que eu tenho aqui, mas é uma dica para quando vocês forem comprar o metal, para prestarem atenção no tom do dourado dos metais de vocês, tá? E a corrente a mesma coisa, porque tem correntes de vários fornecedores, umas são mais amareladas, outras são menos, tá? Essa daqui eu comprei na JJ Fivelas, e essa daqui é um pouca coisa mais amarelada que o metal da Altero, tá? Eu ainda prefiro o tom do metal da Altero, porque essa daqui é mais amarelada, tá? Mas todas as peças aqui são de boa qualidade, tá certo? E a gente vai usar o fio de seda, de cetim, tem vários nomes aí na internet, tem como rabo de rato. Eu vou utilizar a cor fúcsia, é um pink um pouquinho mais cheguei, né? Mais chamativo, mais aberto, tá? Ele é quase um roxo. E vou usar esse fio aqui que eu já tinha usado, desmanchei a peça para estar fazendo para vocês, tá? E vou usar esse fio, tá? Esse fio é vendido em cones, tá? Assim, ó. Esse aqui é o cone de 1 milímetro. O cone de 2 milímetros é um pouquinho maior, tá? Esse fio aqui que eu vou usar é o fio de cetim, rabo de rato, de 2 milímetros, tá? O de 1 milímetro é um pouquinho mais fino e ele não dá estrutura na peça, tá? A peça fica um pouco mais molenga, tá? Então, vamos lá. Então, eu vou começar aqui pelo círculo, eu vou dar as dicas para vocês estarem confeccionando essa bolsa. O que que eu faço aqui no meu caso? Primeira coisa, eu vou escolher a largura que eu quero na minha lateral, tá? O que vai dar largura na minha lateral é o tamanho do meu círculo, tá? Quanto maior o círculo, mais profundidade a minha bolsa terá, ok? Essa daqui, ó, essa daqui eu fiz com 9 carreiras. E essa daqui, deixa eu ver aqui, ó. 2, 4, 6, 8, 10, 12 carreiras eu fiz nessa. Então, essa daqui ficou um pouco maior, tá? Eu vou passar a medida para vocês terem uma ideia de quanto fica aqui cada círculo, tá? De tamanho. Vamos lá. Ó, esse meu círculo aqui, eu fiz com 9 carreiras, deu 12 centímetros, tá? Ou seja, a minha bolsa terá 12 centímetros de profundidade. Já é uma profundidade boa, tá? A bolsa vai ficar com um tamanho bom. Como é círculo, então, você vai ter espaço na altura e na largura, tá? E essa daqui ficou com... Essa aqui ficou com uns 14 centímetros, tá? Eu fiz essa bolsa aqui, ela ficou grande, tá? Pra mim ficou grande, eu acho ela grande. Ela ficou com 25 centímetros de largura, tá? Só que o que que acontece? Eu precisava fazer uma bolsa para minha filha que ficasse com uma largura boa e uma profundidade um pouco maior, porque ela foi para um casamento e ela queria carregar uma havaiana dentro, tá? Para poder tirar o sapato e calçar a havaiana, tá? Mas para esse modelo de bolsa, eu particularmente gosto de um pouco menor, tá? Eu acho mais delicada essa bolsa, tá? Então, vamos lá. A gente vai começar pelo círculo, tá? Eu faço o círculo, depois eu vou contar a quantidade de pontos que eu tenho no círculo, e aí sim eu vou fazer o corpo da minha bolsa, tá? Esse círculo ficou com 9 carreiras, tá? Eu iniciei com o círculo mágico de 6 pontos, ou seja,
Eu fui aumentando, e se eu fiz 9 carreiras, 9 vezes 6, 54 pontos, tá? Então, aqui eu tenho 54 pontos, tá certo? E depois a gente vai montar o nosso corpo da bolsa, tá? Eu vou estar ensinando aqui, primeiramente, para vocês, o círculo, tá? Vou mostrar para vocês a maneira que eu faço, tá? Eu faço um pouquinho diferente na hora de fazer a emenda, eu faço ela diferente, tá? Para ficar com esse acabamento aqui, ó. Vocês reparem que não tem aquela marca da emenda, tá? Que cria aquele volume aqui, né? Ó, eu fiz aqui. Porém, não tem aquele volume da emenda do ponto, tá? Eu sou um pouquinho exigente comigo mesma, então eu também gosto de ver como que vai ficar o avesso, tá? Quanto mais bonito ficar, para mim, melhor, tá? Então, vamos iniciar aqui o nosso círculo para a nossa bolsa, tá? Eu fiz esse aqui, já tá pronto, e eu vou fazer outro igual, com a mesma quantidade de carreiras, tá? Ó, então, para esse círculo aqui, como que eu vou fazer? Tá? Para dar aquele acabamento no avesso, tá? E não ficar aquele volume na emenda do ponto. Eu vou pegar o meu fio e vou deixar um pedaço sobrando, tá? Porque eu vou trabalhar com essa ponta aqui, tá? Toda vez que a gente fechar a carreira, eu vou utilizar essa sobra, tá? Então, eu escolho mais ou menos um pedaço de fio. Aqui, ó, vamos escolher aqui. Não pode, tem que ter uma noção mais ou menos boa de quantidade aqui que você vai deixar para não faltar. Para esse tamanho de círculo aqui, eu creio que uns 30 centímetros, um pouquinho mais de. Então, eu prefiro que sobre do que falte, tá? Uns 35 centímetros, tá? Então, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou começar a trabalhar a partir dos 35 centímetros do meu fio. Eu vou fazer o círculo mágico, tá? Uma coisa aqui, pode ser que para você que vai fazer pela primeira vez, essa forma de fazer a bolsa não seja tão confortável aqui nas primeiras carreiras, tá? Por quê? Porque o ponto fica apertado, tá? Então, o que que eu faço nessas duas primeiras carreiras, ou a primeira só, tá? Eu uso uma agulha maior da que eu vou trabalhar. Então, se eu vou trabalhar com a 3, eu uso uma 4 ou 4,5 para estar iniciando esse círculo, para deixar o meu ponto mais folgado, tá certo? Então, aqui, ó, eu vou estar utilizando uma 4,5, tá? Não tem problema, porque depois a gente vai puxar o fio e a gente vai fechar o círculo. Então, seu ponto não vai ficar muito grande, não, tá? Então, vamos lá. A gente vai fazer um círculo mágico, tá? Dá a volta aqui nos 2 dedos, assim, tá? Ó. Essa sobra fica para a esquerda, para você que é destro, tá? E para quem é canhoto, vai ficar para a esquerda, tá? Você segura aqui, dá a volta aqui assim, ó, nos 2 dedos, segura aqui com o fio com o seu polegar, pega o fio, passa por baixo aqui dos 2 dedos e passa por cima, tá? Eu não vou ficar puxando esse fio, deixo ele folgadinho, tá? Vou pegar a agulha aqui, ó. Esse é o fio que a gente vai trabalhar, tá? Vou introduzir a agulha aqui por baixo e vou buscar esse fio aqui, tá? Ficou essa argolinha aqui na agulha. Vou repetir, tá? Vou por baixo aqui do fio, busco meu fio lá atrás, por baixo, ó. Trago ele por baixo da argolinha, tá? Ficou aqui, ó, esse ezinho aqui na agulha, tá? E eu vou pegar o meu fio e vou laçar, tá? Quando eu vou laçar o meu fio, o que que eu faço? Eu tiro os meus dedos do anel e seguro aqui, ó, para esse ponto não ficar muito apertado, tá? Ó, ele vai ficar largo assim mesmo, ó. É assim que eu quero, porque depois eu consigo trabalhar melhor as minhas carreiras, principalmente a primeira, tá? Então, o que que eu faço? Eu deixei bem larguinho aqui, tá? Vou fazer, esse aqui eu já vou considerar como um ponto baixo, tá? Eu vou fazer mais 5 pontos baixos dentro do círculo.
Então, eu vou introduzir a agulha aqui, tudo de forma bem leve, tá? Não precisa puxar o fio, porque eu quero esses pontos mais largos mesmo. Tá, ó, fiz um, tá? Eu tenho esse aqui e eu tenho esse aqui, já é o segundo. Então, esse aqui, ó, tá? Que é o início, eu vou considerar já como o primeiro ponto, ó, esse aqui. E agora eu fiz esse aqui. Eu vou fazer mais 3 pontos. Mais 4 pontos, desculpa, tá? E ao mesmo tempo que você vai fazendo os pontos, você já vai fechando o seu anel, tá? Se você deixa ele muito aberto, na hora que você vai puxar, os pontos eles ficam muito apertados. Então, eu vou fazendo os pontos e vou fechando o meu anel mágico, tá? Já fiz esse aqui de início, fiz esse aqui o segundo, eu vou fazer mais 3 pontos aqui dentro. 4 pontos, desculpa. Além desse aqui do início, eu faço 5 pontos baixos. Eu já fiz um aqui, eu vou fazer mais 4. Ó. Para quem quiser aprender aí a fazer, coloca na velocidade mais baixa que vocês conseguem entender melhor, tá? O YouTube tem essa opção aí, essa ferramenta para vocês estarem e dar mais lentidão no vídeo, tá? Então, aqui, ó, eu tenho esse aqui de início, tá vendo esse buraquinho aqui, ó? Esse buraquinho aqui, a gente vai trabalhar nele. Então, por isso que ele não pode ser tão pequeno e tão fechado e tão apertado, porque senão eu não vou conseguir trabalhar nele, tá? Então, eu já fiz 4, falta mais um aqui. Ó. Então, ó, esse é o meu último ponto baixo, tá? Eu não vou laçar o fio e fechar esse último ponto com o fio que eu vou trabalhar. Eu vou fechar eles, todo o último ponto da carreira, a gente vai utilizar aquele fio que a gente deixou de sobra, tá? Então, o que que eu faço? Ó, eu lacei lá o fio, esse aqui fica pra cá. Eu lacei o fio, ficou assim na agulha, eu vou pegar esse fio da sobra, troco o fio e laço com ele. Fecho a minha carreira com ele, ó, e puxo, tá? Puxei. Não vou puxar esse fio agora, tá? O que que eu vou fazer? Eu vou fechar... Peraí que eu errei, gente. Antes de puxar ele, a gente tem que fechar o círculo mágico, tá? Desculpe. Ó. Ó, eu deixo esse fio aqui na agulha, ó, fiz o ponto de início aqui. 1, 2, 3, 4. Vou fazer mais um aqui, tá? Que é o nosso quinto ponto. Só que eu deixo ele laçado aqui na agulha, tá? Não vou fechar ele ainda. Eu vou pegar esse fio que sobrou aqui da esquerda e vou puxar, tá? Pra fechar o meu círculo, ó. Certo? Eu vou fechar bem o círculo. Tá? Fechei bem. Aí, agora sim, eu vou pegar esse fio que sobrou e vou passar por dentro das 2 laçadas que ficaram lá na minha agulha. E vou puxar ele. E já posso tirar a agulha aqui, tá? Ó, puxei. O meu círculo mágico tá fechadinho, tá? Agora, o que que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse fio aqui, ó, e vai levar ele pra esquerda. E vai passar ele por baixo das 2 alcinhas do primeiro ponto baixo. Não é aquele ponto de início. O ponto de início é esse aqui, ó. Tá? Esse aqui é o meu primeiro ponto baixo dos 5 pontos que eu fiz dentro do anel mágico. Então, a gente vai pegar esse fio, pega a agulha aqui, ó, passa por debaixo das 2 argolinhas do ponto, da cabeça do ponto, e vai buscar esse fio aqui, que é a nossa sobra, tá? E vai passar ele por baixo das 2 alcinhas do ponto, tá? Ó. E aí, você ajusta o seu anel mágico, ó, tá? Essa argola aqui, o que que a gente vai fazer? A gente primeiro vai pegar esse fio aqui, ó, passei por baixo das 2 argolinhas, tá? Esse fio aqui, que é a nossa sobra. Eu trago esse fio pra cá e eu vou introduzir, passar ali por dentro do último ponto, da cabeça do último ponto aqui, porque eu vou jogar essa sobra de fio lá pra trás, tá? Então, eu vou virar o meu círculo, tá?
e vou introduzir a minha agulha aqui, ó, por debaixo dessa alcinha, que é essa alcinha aqui do ponto, só que ela tá frouxa porque eu ainda não ajustei, tá? Mas é por debaixo dessas duas alcinhas aqui que eu vou passar, ó, o meu fio. É essa aqui que fica nas costas do ponto e essa aqui que é a alcinha de trás da cabeça do meu ponto, tá? Então, eu vou introduzir a minha agulha aqui, ó, por essa argola aqui e por dentro do ponto, ó, da cabeça do ponto, ó. Tá vendo? Ó, tá? Vou pegar, buscar o meu fio, a minha sobra, tá? E vou passar ela por dentro. Aí, eu joguei ele lá pro lado de trás do ponto, do lado do avesso, tá? Agora sim, eu vou ajustar esse ponto. Ó, tô ajustando. Aí, você vai ajustando o seu anel. Essa primeira carreira aqui, tá vendo assim, ó? Não tem problema ela ficar assim. Se você puxar muito, vai ficar muito apertada, tá? E aí você não vai conseguir trabalhar, tá? Então, não tem problema. Esse fio, se você for fazer essa bolsa com um fio de poliéster, vai ser mais tranquilo. Por quê? O fio de poliéster, ele tem elasticidade. Então, se você, mesmo que você deixe a sua primeira carreira um pouco mais apertada, você vai conseguir trabalhar com ele um pouquinho melhor. Por quê? Porque ele laceia, então você consegue trabalhar com a elasticidade dele, tá? O fio de seda, ele tem essa característica, ele é um fio que não tem elasticidade, ele é um fio um pouco, apesar de ser muito macio, ele é rígido, ele é um fio rígido que não te proporciona elasticidade, tá? Mas é um fio maravilhoso de trabalhar, é uma delícia. Ele é muito macio e sedoso, tá? E um fio muito resistente. Então, agora, ele vai ficar meio estranho aqui, tá? Ó, essa primeira carreira. Não tem problema. Agora sim, a gente vai trabalhar com os nossos... Vai trocar a agulha, tá? Eu vou trabalhar com a agulha número 3, tá? Esse fio aqui, que é a sobra que a gente jogou lá para trás, toda vez que você fecha a carreira e leva ele para trás, você ajusta o ponto aqui, fez tudo ajustinho, deixa ele sempre pro lado da direita, tá? E agora a gente vai trabalhar as próximas carreiras. Então, toda vez que eu for fechar a carreira, eu vou fazer a mesma técnica. Eu vou fechar o último ponto com esse fio de sobra. É essa técnica que vai dar aquele acabamento do lado do avesso do meu círculo, tá? Então, ó, aqui vocês podem ver que eu tenho 6 pontos agora. Eu tenho que ficar com 6 alcinhas aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Não pode ficar com 5, é 6. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, certo? Então, ó, onde que eu vou começar a trabalhar? Eu vou trabalhar aqui, ó. Primeiro você vai ver da onde que sai o seu fio, a sobrinha, tá? Ele sai aqui atrás, ó. Então, eu sempre vou trabalhar no ponto de onde ele sai. Então, eu vou pegar a minha agulha, ó. Se ele tá aqui nesse ponto, ó. Se ele tá aqui nesse ponto, eu vou trabalhar nesse ponto. Ó, se ele tá nesse ponto aqui, eu começo aqui, tá? Então, eu introduzo a minha agulha aqui. Ó, se o seu anel mágico ficar apertado, talvez você não consiga dar início, tá? Como eu disse, esse fio ele é um pouco mais rígido, tá? Então, ó, eu introduzo aqui e a gente vai trabalhar com um ponto baixo centrado, tá? Ó, saí aqui atrás, tá? E eu tô no ponto de onde saiu a minha sobra, tá? Só que eu vou trabalhar agora com o fio do rolo do fio, tá? Eu vou pegar esse fio que a gente vai trabalhar o corpo da bolsa e vai laçar ele aqui, tá? E fechar aqui um ponto. Vou fazer mais um ponto no mesmo lugar. Introduzo a agulha. Não precisa fazer força. Uma outra dica aqui que eu vou dar para vocês, para conseguir trabalhar com esse fio, deixar um ponto uniforme e fechadinho, tá?
Eu tenho visto algumas bolsas com esse fio, o ponto fica muito grande, com um buraco. O que que acontece? A pessoa usou uma agulha grande, tá? Às vezes você acaba usando, querendo usar para te dar mais conforto, certo? Para ficar mais tranquilo para você trabalhar. Não precisa, tá? O que que eu faço para o ponto ficar fechadinho? Eu utilizo a agulha menor e eu não faço força nenhuma na minha mão, tá? Se eu quiser usar uma agulha maior para me trazer mais conforto, o que que vai acontecer? Eu vou ter, se eu quiser um ponto mais fechadinho, mais estruturado, eu vou ter que colocar muita força na minha mão, né? E eu não vou conseguir deixar o meu ponto tão fechado, porque esse fio, ele é um fio mais rígido e ele deixa buraco mesmo, tá? Então, por isso que eu trabalho com agulha menor, tá? Para o meu ponto ficar bem fechadinho. Então, ó, já fiz 2 pontos aqui no primeiro ponto. Eu vou fazer 2 pontos no próximo, tá? A gente vai trabalhar com 2 pontos em cada ponto de base, que é o nosso aumento. Aqui nós temos 6 pontos de início do círculo. Então, a próxima carreira eu tenho que ter 12. Então, eu vou trabalhar 2 pontos baixos centrados em cada ponto de base, tá? O meu próximo ponto é esse aqui, ó, tá? Então, eu vou pegar aqui, vou introduzir a minha agulha aqui. Esse próximo ponto aqui, ó, é aquele ponto de início. Então, ele não tem o formato exato de um ponto baixo. Então, eu não, assim, eu não vou enxergar atrás dele aquelas 2 perninhas, tá? Não tem problema algum. Você introduz aqui, ó, tá? Ó, introduz a agulha aqui e busca o fio lá atrás. Ó, tá? Dá altura aqui no ponto, ajusta, faz um ponto, faz mais um ponto, tá? Ó, o meu ponto já tá ficando fechadinho, tá? Se eu usar uma agulha maior, o meu ponto vai ficar com buraco, tá? Eu já fiz outras bolsas que já fiz o teste e é isso que acontece. Se você usar uma agulha grande, o seu ponto vai ficar com buraco. Porque o fio, quando ele tem elasticidade, como o poliéster, ele cede, então ele vai e volta. Então, conforme você faz o ponto, mesmo ele ficando buraco, ele volta ao seu estado normal. Você estica ele, mas ele volta ao seu estado normal, o que acaba dando o corpo para a bolsa, né? Aquela aparência de um ponto mais fechado, tá? Vamos para o próximo, ó. O próximo é aqui, ó, tá? Aqui é a cabeça do meu ponto, aqui é o ponto, tá? Vou introduzir a minha agulha aqui, ó, tá? E aí eu vou olhar lá atrás para ver se tá saindo no meio das 2 perninhas do ponto. Ó. Vou clarear aqui. Tá? Eu saí no meio da perninha, das 2 perninhas, que é o ponto baixo centrado. Eu não vou perder muito tempo com isso, porque o foco aqui é a bolsa e se vocês precisarem aprender, é só vocês puxarem algum vídeo aí de ponto baixo centrado, tá? Que vocês conseguem aprender, tá? Para quem é iniciante, é legal vocês estarem treinando esse ponto, tá bom? Para poder fazer. Aí, ó, eu introduzi a agulha, saio aqui entre as 2 perninhas do ponto lá atrás, busco o meu fio, ó, dou altura aqui, eu não preciso puxar muito e nem deixar frouxo, tá? Ó, fiz meu primeiro ponto. Segundo ponto. Ó, tá? Vou para o próximo. A mesma coisa, gente. Ponto baixo, centrado, saindo entre as 2, ó, no meio das 2 perninhas do ponto, ó. Tá? Ó, saí lá atrás, busco meu fio, fiz um ponto, no mesmo lugar, faço mais um ponto, tá? Uma coisa que eu vou ensinar para vocês também, ó, eu desmanchei o segundo ponto, eu vou fazer de novo. A perninha do ponto, ela não pode ficar virada assim. Se na hora que você estiver trabalhando e a perninha ficar virando, você tem que ajeitar essa perninha.
tá? O que que eu faço? Eu dou mais uma puxadinha e ajeito ele aqui, ó. Tá? Próximo ponto. Se vocês perceberem que tá muito apertado, façam um círculo mágico de novo para vocês conseguirem trabalhar, tá? Ó, tá? Puxei aqui, ajusto o meu ponto e laço meu fio. No mesmo lugar, faço mais um ponto. Eu não sei se vocês já repararam, se vocês já assistiram alguns vídeos de pessoas trabalhando com agulha. Toda vez que vai fazer um ponto, faz um movimento circular na agulha, ó. Tá vendo, ó? Eu vou introduzir aqui, eu vou fazer meu próximo ponto e mostrar pra vocês, tá? Ó, meu último ponto é aqui, ó. Introduzo, saio lá atrás nas perninhas, dentro das duas perninhas, ó. Tá? Que é o ponto baixo centrado, lacei meu fio, ajusto aqui pro fio não ficar torto. Lacei, ó. Toda vez que vocês forem laçar o fio, ó, vocês fazem esse movimento com a agulha, ó. Tá? Vocês dão uma voltinha com a agulha. Não trabalhar na forma reta. Ó, eu fiz meu último ponto aqui, mas eu vou desmanchar. Por quê? Esse meu último ponto, eu tenho que fechar ele com a sobra de fio, tá? Eu vou desmanchar aqui, ó, vou deixar essas duas alcinhas, tá? Vou introduzir aqui novamente. E agora, o que que eu faço? Se o meu fio, a minha sobra estava para a direita, eu vou pegar ele agora, tá? Vou passar ele para a esquerda, e aí sim eu busco ele e fecho a carreira, tá? Eu gosto de trabalhar com o fechamento da carreira quando eu vou fazer base circular dessa forma. Se você quiser fazer da forma tradicional, você pode fazer também, tá? A forma tradicional de se fechar a carreira, normalmente, é dessa forma aqui. Vou mostrar para quem não sabe, tá? Ó, a forma tradicional de fechar a carreira, a gente não deixa essa sobra, tá? A gente trabalha só com o fio do rolo do fio. A gente busca ele aqui, tá? Puxa ele um pouquinho aqui, deixa essa sobra. Vai aqui no primeiro, nesse ponto. Esse aqui é o primeiro, ó. Esse é o primeiro ponto. Eu vou por debaixo da argolinha do segundo ponto, das duas argolinhas, tá? Ó, introduzi aqui minha agulha, certo? E aí sim eu busco esse fio, jogo lá pra trás, ajusto aqui. Aí eu vou por baixo aqui, ó, por baixo dessa argolinha aqui, ó, você pode tanto trabalhar aqui como aqui, tá? Você vai por debaixo aqui dessa argolinha, ajusta o ponto aqui, e aí sim você fecha o seu ponto da última carreira, ó. Você laça o fio, introduz a agulha aqui na argolinha que ficou lá atrás e fecha a carreira. Eu não gosto de fechar assim, porque isso dá volume no círculo e eu não gosto, tá? Se você é iniciante e quiser aprender esse fechamento, tem vários vídeos aí no YouTube, você coloca fechamento de carreira em ponto baixo, vai. Que aí vocês vão encontrar bastante, tá? Eu vou refazer o meu último ponto aqui, sem finalizar. Vou pegar esse fio da sobra, e aí sim eu finalizo e puxo o fio, tá? E agora eu vou fechar a minha carreira. Eu levo ele pra cá, vou por debaixo aqui, ó, do meu segundo ponto baixo, das alcinhas, tá? Esse aqui é o primeiro. Esse aqui é o primeiro ponto, ó. Vou mostrar aqui. Não sei se tá conseguindo ver. Esse é o primeiro e esse aqui é o segundo, onde eu introduzi a agulha, tá? Eu busco meu fio, passo por debaixo aqui das duas argolinhas e vou levar esse fio lá para trás do meu círculo, tá? Eu viro aqui, introduzo aqui a agulha aqui nessa alcinha de baixo, porque o ponto, quando você vira, ele tem duas alcinhas, ó.
Esse aqui de baixo, que é as costas do ponto, e esse aqui, que é uma das alcinhas aqui da cabeça do ponto, tá? Então, eu introduzo a agulha aqui nesse ponto, nesse último ponto, aqui atrás, no corpo do ponto, e introduzo aqui, ó, no meio da cabeça do ponto, tá? E trago esse fio aqui para trás, ó, tá? E puxo ele. Agora sim, eu vou ajustar o meu círculo. Ó, eu ajusto bem aqui, fecho, fechei e puxo esse fio aqui, ó, para ajustar essa argolinha que ela fica meio frouxa, tá? Ó, puxei, ajustei, tá? Vocês façam isso de forma que o seu círculo sempre vai ficando de tamanho uniforme, tá? Então, vocês podem ver, ó, que a minha argolinha tá certinha aqui, os tamanhos estão de acordo de uma com a outra, tá? Agora, a gente vai para a próxima carreira. A próxima carreira vai ser de um ponto baixo e um aumento no seguinte. Então, um ponto baixo, 2 pontos baixos. Um ponto baixo, para quem já conhece esse tipo de círculo, né? Esses aumentos, fica fácil. Então, a gente vai trabalhar com os aumentos agora. Então, a primeira carreira, 6 pontos. A segunda carreira, 2 pontos baixos centrados em cada ponto de base, fiquem com 12. A terceira carreira é um ponto baixo, 2 pontos baixos, um ponto baixo, 2 pontos baixos, e segue essa repetição até o final, dando um total de 18 pontos baixos, tá? Para quem não tem tanta prática e experiência, vai contando, e se você quiser usar o marcador, você pode usar também, tá? Ó, aqui, ó, se você quiser marcar o último ponto que você fez, você pode estar marcando, que é para você saber aonde você terminou, tá? E aonde você deve começar o outro ponto. O primeiro ponto da próxima carreira, a gente também é a mesma coisa. A gente vai começar no mesmo ponto de onde saiu esse fio de sobra. Então, aqui, ó. É ponto baixo centrado. Então, a gente vai introduzir aqui no meio do ponto, tá? Ó, aqui no meio do ponto. Então, eu introduzo aqui, ó, saio lá atrás, e agora eu vou trabalhar com outro fio. O fio de sobra a gente joga para a direita, tá? Vou laçar o meu fio aqui, faço um ponto baixo. Próximo ponto, 2 pontos baixos. No mesmo lugar, tá? Ponto baixo centrado, saindo lá atrás, entre as duas perninhas do ponto. Ó. Dois pontos baixos, tá? Próximo ponto, eu vou fazer um ponto baixo, tá? Observo lá atrás para ver se eu saio entre as duas perninhas e faço um ponto baixo, tá? Próximo ponto, 2 pontos baixos. O círculo mágico, conforme você vai trabalhando com ele, ele vai se ajustando, ele vai ficando mais apertado, tá? Porque você vai colocando mais pontos dentro dos pontos e ele vai, os pontos de baixo vai se ajustando, tá? Ó. Fiz um ponto, vou fazer mais um no mesmo lugar. Tá certo? Próximo ponto, um ponto baixo centrado. Próximo ponto, 2 pontos baixos centrados. Ó. Por isso que a primeira, a segunda carreira tem que ser mais larguinha, para vocês conseguirem identificar os pontos. Ó, ele vai ficando mais apertado. Mas é assim mesmo, tá? Esse fio é assim mesmo. Se você fizer, ó, esse ponto aqui já ficou bem esburacado aqui, tá? Porque eu deixei o ponto muito frouxo. Não era para ter ficado assim, mas vamos seguir. Ó. Ó, tá vendo que o meu ponto ficou virado? Eu tenho que ajustar esse ponto. Esse ponto não pode ficar virado, porque ainda não vai dar aquele aspecto, né, que tem que dar no círculo mágico. Eu refaço, tá? Eu refaço o ponto.
Como que eu viro ele? Eu ajusto esse ponto aqui, ó. Eu puxo o fio, ó. Ó, e vou trabalhar com minha agulha assim, ó. Tá vendo que ele já deu? Agora sim, ele ficou no formato certinho. No mesmo lugar, eu vou fazer outro ponto. Ó. Ó, ficou certinho, tá? Próximo ponto, um ponto baixo, centrado. Ó. Ajusto ele. Como que eu faço para deixar esse ponto mais justinho, mais fechadinho? Eu não posso deixar esse ponto frouxo, tá? Se esse ponto ficar muito frouxo, a sua peça vai ficar com buraco, tá? Próximo ponto. Se você não quiser fazer tanta força na mão, você escolhe uma agulha menor, porque o fio escorrega, ele é muito gostoso de trabalhar, não vai ter problema algum, tá? As primeiras carreiras, elas são mais apertadas mesmo, depois fica mais confortável. Próximo ponto, a gente vai fazer 2 pontos. Então, para você que é iniciante, pega um vídeo de põe base circular em ponto baixo centrado para você treinar essa base, tá? Que é super tranquilo, só o fechamento que provavelmente vai ser diferente, tá? Eu gosto de fazer o fechamento aqui, assim como eu já disse. Ó, um ponto baixo centrado. Aqui eu vou fazer 2. Aqui eu vou fazer 1. E no próximo, último ponto, eu vou fazer 2. Ele fica bem apertadinho, tá? Aí você aperta aqui a agulha. Ó. 1. Ó, esse é meu último ponto. Eu não vou fechar ele agora, tá? Eu vou buscar esse fio aqui, ó, que ficou lá pra direita, eu trago ele pra esquerda, que é o fio de sobra, e fecho o ponto com ele. Ó. Puxo, tá? Tiro meu marcador aqui. E faço o mesmo fechamento. Pego esse fio de sobra aqui, ó. Aqui é o meu primeiro ponto baixo, tá? Esse é o segundo. Vou sempre debaixo das 2 alcinhas do segundo ponto para buscar o fio, para fechar a carreira. Introduzo aqui minha agulha de trás para frente. Ó, passo meu fio aqui e levo ele lá para trás, ó. Ficou assim, tá? Tá vendo? Aqui. Aí eu viro o meu círculo, vou aqui na alcinha de trás do ponto e entro aqui no meio das 2 alcinhas, tá? Pego esse fio aqui e passo ele por dentro do meu ponto, tá? Aí vai ficar assim, tá? Ele ficou largo aqui. O que você vai fazer? Você vai ajustar, ó, tá? Aí aqui você dá uma puxadinha nesse ponto, pega esse fio aqui, que é que a gente tá trabalhando, dá uma puxadinha, que é pra gente ajustar o ponto, tá? Ó. Então, nessa carreira, eu tenho que ter 18 pontos, que é a terceira carreira, tá? A quarta eu vou ter 24, a quinta eu vou ter 30, a sexta eu vou ter 36, a sétima eu vou ter 42, a oitava 48 e a nona 54, tá? Então, gente, eu vou aumentando de 6 em 6, tá? Ó, puxei aqui, o meu fio tá aqui, então eu vou trabalhar aqui nesse ponto. Se você quiser colocar um marcador, fica a critério, ao seu critério. Ó, tá? Marquei. Agora é o seguinte. A partir dessa terceira carreira, a gente tem que prestar atenção em que local a gente vai colocar os aumentos, tá? Os aumentos ficarão no seguinte lugar. Toda vez que vai ficar do lado esquerdo, por exemplo, esse ponto aqui, ó, ele tem um aumento,
tá? Então, eu tenho um aumento aqui, um ponto, um aumento aqui, um ponto, um aumento. Então, eu vou sempre colocar os meus aumentos no ponto seguinte do meu aumento, tá? Se o meu primeiro ponto aqui, ó, é o do meu aumento, ó, eu fiz um aumento aqui, ó, tá? Fiz um aumento aqui. Tem 2 pontos no mesmo lugar aqui, tá? O que que acontece? Eu vou começar aqui nesse ponto fazendo um ponto baixo, tá? Esse fio fica pra lá. Eu vou fazer o meu primeiro ponto baixo aqui. Ó. Fiz meu primeiro ponto baixo. Vou repetir aqui. Primeiro ponto baixo, tá? O próximo ponto, como é um ponto que já vem logo depois do aumento, eu vou fazer o meu aumento aqui, o meu primeiro aumento aqui, tá? Essa carreira é de 3 pontos baixos, o próximo aumento. Sempre nessa sequência, tá? 3 pontos baixos, um aumento. 3 pontos baixos, um aumento. Então, como aqui embaixo eu tenho um aumento, o ponto que fica do lado dele, eu já vou fazer o meu primeiro aumento. Por quê? Porque eu não quero aumento sobre aumento, tá? Isso dá um outro formato no seu círculo. Ele fica meio assim, com algumas pontas e não fica tão bonito, tá? Então, aqui no próximo, eu já vou fazer o meu primeiro aumento. Vou fazer 2 pontos no mesmo lugar. Ó. Tá? Fiz meu primeiro aumento. Aí, o que que eu vou fazer? Os próximos 3 pontos baixos. Posso seguir normalmente. Então, ó. Ah, não. Essa carreira aqui, gente, desculpa, é 2 pontos baixos, tá? É isso mesmo, são 2 pontos baixos. Então, esse aumento aqui, ó, eu vou fazer 2 pontos baixos. Eu fiz essa carreira. A primeira foi de 6 pontos, a segunda foi 2 pontos em cada ponto de baixo, de base. E essa terceira carreira foi de um ponto baixo e um aumento. Então, essa quarta carreira é de 2 pontos baixos e um aumento, tá? Eu fiz o meu primeiro ponto aqui, fiz o meu aumento nesse ponto aqui, e vou fazer 2 pontos baixos agora aqui. Um em cada ponto, não é aumento, tá, gente? Ó. Ó. Fiz um, próximo, vou fazer mais um, tá? Ó. Então, eu fiz um ponto baixo, um aumento, tá? Um aumento e 2 pontos baixos, um para cada ponto de base. Então, o próximo é aumento. Então, vocês podem observar, não sei se eu vou conseguir mostrar, aqui, ó, aqui na carreira anterior é o meu aumento. Então, o próximo ponto vai ser de aumento, tá? Então, o aumento da carreira seguinte sempre tem que vir depois do aumento, tá? Por quê? Porque eu não quero o meu aumento em cima do aumento, tá? Então, eu vou fazer o próximo aumento. Ó. Tá? Fiz o meu aumento. Agora, eu vou fazer 2 pontos baixos, simples, tá? Um, próximo, mais um. Tá? Ó, eu fiz 2 pontos baixos, tá? O próximo é o aumento. Então, o que que vai acontece? Vocês vão utilizar como guia de vocês os aumentos da carreira anterior, tá? Você tem que saber que após o seu aumento é onde você vai fazer o aumento da carreira seguinte, tá? Então, eu fiz um aqui e vou fazer mais um no mesmo ponto. É isso que faz o círculo ficar mais redondinho, tá? Ó, fiz meu aumento aqui, vou fazer mais 2 pontos baixos. Normalmente, tá? Próximo aumento.
E os 2 próximos pontos baixos normal, não é comum, tá? Simples. Ó, fiz meu aumento. Ó. Próximo aumento. E o próximo, 2 pontos baixos. Tá? Aí, toda vez final de carreira, vocês contam pra ver se tá certinho, tá? Seis, 12, 18, 24. Vou fazer meu próximo aumento. Vou tirar o marcador aqui para ficar mais fácil, tá? Ó, fiz meu último ponto. Vou buscar aquele fio da sobra e vou fechar a carreira com o fio. Tá? Vou vir por debaixo do segundo ponto aqui de início. Busco o meu fio. Jogo ele lá para trás e a mesma técnica. Viro aqui o círculo, vou por trás aqui, introduzo na alcinha de trás do ponto, introduzo aqui no meio da cabeça do ponto e busco aquela sobra para trás. Tá? Ajusto. Tá? E finalizei aqui o meu círculo. Certo? Agora, ó, já fechei aqui, tá? A gente vai para a carreira de 3 pontos baixos e um aumento, tá? Então, o que que a gente vai fazer? Mesma coisa, a gente vai pegar, ó, vai começar sempre no ponto de onde saiu esse fio, tá? Eu introduzo aqui a agulha e vou trabalhar com o fio do rolo, tá? Ó. Um ponto baixo. O próximo, como eu fiz o primeiro ponto em cima do ponto de aumento, né? Eu fiz, ó, um ponto de aumento, ó, um ponto e 2 pontos no mesmo lugar. Então, esse aqui é o meu aumento da carreira de baixo, tá? Então, o meu próximo ponto aqui é o aumento. O aumento não pode ficar em cima do aumento. Tá? Fiz o aumento. Agora, eu vou fazer 3 pontos baixos nos 3 próximos pontos seguintes. 1, 2, 3. Ó. Acho que eu vou ter que desmanchar, porque eu acho que a carreira anterior eu fiz errado, tá, gente? Eu vou consertar aqui e já volto, tá? Bom, eu ajustei a carreira anterior, tá? Tava tudo certinho. Então, essa carreira agora aqui é a de 3 pontos baixos e um aumento, tá? Eu saí com o meu fio aqui,
Eu vou introduzir no mesmo ponto de onde o meu fio saiu, que é nesse ponto aqui, tá? Do lado dele tem um aumento, tá? Tem um aumento aqui, ó. Certo? Então, nesse primeiro ponto, eu já vou iniciar com o aumento. Ó, faço um aqui, dois aqui, tá? Os próximos 3 pontos eu vou fazer normalmente ponto baixo centrado, tá? Um em cada ponto. Um. Dois. Três. Ó, tá? O meu próximo ponto vai ser aumento, e do lado dele tem um aumento da carreira anterior. Vai ser sempre assim. O meu aumento da carreira que eu tô trabalhando, o aumento, tem que ficar em cima do ponto que fica do lado do aumento da carreira anterior. Ó. Então, eles nunca vão se encontrar, tá? Ó, um. Dois, tá? Aqui, ó, tem o meu aumento da carreira anterior. Ele fica bem escondidinho, mas dá pra saber, tá? Dá pra ver, tá? Aqui tem o aumento da carreira anterior. Aqui é o meu pontinho que fica do lado. Então, é em cima desse ponto que eu vou fazer o meu aumento da carreira que eu tô trabalhando. Ó, 3 pontos. Ó. Ajusto aqui o ponto, se ele ficar torto, tá? Sempre ajusta, porque senão não fica bonito, ó. 3 pontos baixos, tá? Próximo ponto, aumento, ó. Pode ver que aqui, ó, tem um aumento da carreira anterior, certo? Então, eu vou fazer o meu aumento aqui, ó, em cima do ponto que fica do lado do aumento, ó. Esse ponto aqui, tá? Eu gosto desse tipo de jeito de fazer, porque eu não tenho que ficar contando os pontos. Eu sei que eu tenho que fazer o aumento sempre depois aqui do aumento de baixo, ó. Tá? Os próximos 3 pontos baixos, né? E vocês vão perceber que os pontos sempre terminam em cima dos aumentos, ó. Se eu fiz 3 pontos baixos, o meu terceiro ponto, ó, sempre vai terminar em cima, ó, em cima do meu segundo aumento, ó. Tá vendo, ó? Aqui é do meu segundo ponto do aumento. Aqui é um ponto e aqui é o segundo ponto. A minha quantidade de pontos da carreira sempre vai terminar em cima do segundo ponto de aumento, tá? Isso você vai perceber em todas as carreiras, tá? Então, a próxima, por exemplo, nós vamos trabalhar com 4 pontos baixos e um aumento. O meu quarto ponto baixo tem que ser feito em cima do meu segundo ponto de aumento. Vai ser sempre assim, para quinta carreira, sexta carreira, tá? O meu próximo ponto vai ser aumento. Tá? 3 pontos baixos seguintes, ó, um ponto baixo, ó, um ponto baixo aqui, o meu segundo aqui e o terceiro aqui, ó, vai ficar sempre em cima do meu segundo ponto de aumento, ó, tá? Deixa eu ver se consigo mostrar aqui no vídeo, ó. Aqui esse é meu ponto de aumento da carreira anterior. O meu terceiro ponto sempre vai ser finalizado em cima do segundo ponto de aumento. Já fiz um, vou fazer o segundo agora. E o terceiro aqui. O próximo é aumento. Um.
2, aqui. Tá? Meu aumento. 3 pontos baixos. 1. 2. Às vezes ele fica escondidinho, vocês têm que achar aqui o centro dele, tá? 3, ó. 3 pontos baixos, tá? Próximo aumento. E os meus 3 últimos pontos baixos, ó. Eu iniciei com o aumento e os meus 3 últimos pontos baixos aqui, ó. E o meu último ponto da carreira vai ficar em cima do segundo ponto de aumento aqui da carreira anterior. É sempre assim, tá? 1. 2. Ó, o último ponto aqui eu não vou fechar, eu vou trabalhar com o fio de sobra, tá? Busco o fio aqui, passo por dentro das 2 alcinhas e puxo, tá? Mesma coisa, vou aqui no segundo ponto do início da carreira, esse aqui é o primeiro, ó, tá? Esse é o segundo. Passo aqui, introduzo a agulha por debaixo das 2 alcinhas e busco o meu fio. Laço assim. E jogo ele lá pra trás, ó. Tá? Ó, ele fica assim. Viro. Vou aqui por debaixo dessa alcinha que ficou mais frouxa, não tem problema. Depois você vai ajustar com o fio que você tá trabalhando. Primeiro, faça esse processo. Introduzo aqui e depois saio aqui no meio das 2 alcinhas da cabeça do ponto. E busco o fio. Tá? Essa técnica aqui é muito legal. Só que vocês precisam se atentar sempre na quantidade de pontos, os aumentos se estão certinho, porque depois para desmanchar é mais chatinho, tá? Não é só puxar o fio e desmanchou, tá? Ó, ajustei, tá? E agora a gente vai para a carreira seguinte, que é de 4 pontos baixos e um aumento, tá? Se o meu fio tá saindo aqui, o meu fio de sobra tá saindo aqui, ó, eu vou trabalhar aqui nesse ponto, tá? Eu vou fazer um ponto baixo aqui. Ó, os próximos pontos são os pontos de aumento da carreira anterior. Eu vou fazer um ponto em cada. Um ponto baixo. Um ponto baixo aqui, tá? Ó, fiz 3 pontos. O quarto ponto, tá? Eu vou fazer no final. Por quê? Aqui embaixo, ó, o meu terceiro ponto ficou em cima do segundo ponto de aumento da carreira de baixo. E o meu aumento tem que ficar do lado dele, tá? Eu vou utilizar esse ponto aqui, que ficou do lado do aumento da carreira anterior, para fazer o meu aumento dessa carreira que eu tô trabalhando. Então, vou fazer 2 pontos baixos aqui. Ah, mas aí você vai se perguntar, mas eu só fiz 3 pontos e eu tenho que trabalhar 4. Eu vou finalizar essa quantidade aqui, ó, no último ponto que eu vou fazer o meu quarto, tá? Lá no final você vai entender melhor, ó. E vou seguir essa técnica até o final, ó. Fiz meu aumento, eu vou trabalhar 4 pontos baixos aqui agora, ó. Vocês podem perceber, ó, um ponto, eu vou fazer aqui, segundo ponto eu vou fazer aqui, o terceiro ponto eu vou fazer aqui, e o meu quarto ponto eu vou fazer aqui. Ou seja, eu vou fazer o meu quarto ponto aqui em cima, ó, sempre em cima do ponto de aumento, do segundo ponto de aumento da carreira anterior. Então, ó, 1, 2, 3, 4. Observem tudo isso para ver se você está trabalhando certinho. Isso aqui vai ser seu guia, tá? Porque o seu quarto ponto não finalizar aqui em cima desse segundo ponto de aumento da carreira anterior, tem alguma coisa errada, tá? E assim você vai seguir para todas as carreiras essa técnica,
tá? Isso aí é uma forma de você estar conferindo o seu trabalho para ver se está certo ou não. Isso aí até eu acho bacana, tá? Então, vamos lá. Eu vou fazer 4 pontos aqui. Dois. Vira o ponto para ele não ficar torto, tá? Ele tem que ficar aparecendo bem assim o Vzinho, né? Ó, ajustei, ele ficou bem Vzinho aqui, tá? E o quarto aqui em cima. Em cima do segundo ponto de aumento da carreira anterior, tá? Eu já sei que eu tô trabalhando certinho. No próximo, que fica do lado do aumento, eu vou fazer o meu próximo aumento. Ó. E é sempre essa técnica, tá? Vou fazer os 4 próximos pontos, tá? Finalizando aqui, ó. Aqui é o meu ponto de aumento da carreira anterior. Eu vou finalizar aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Tá? E você vai trabalhar dessa forma até o final da carreira. Eu vou fazer o meu aqui. E já volto. Se você quiser trabalhar da maneira que você mais gosta, não tem problema nenhum, tá? Tô ensinando uma técnica aqui pra vocês, pra deixar a sua base mais redondinha, né? Pro seu círculo não ficar com pontas, tá? Ó, fiz meus 4 pontos. O próximo vai ser aumento, tá? Eu já sei que vai ser aumento, porque, ó, eu finalizei o meu 4º ponto em cima do meu 2º ponto de aumento da carreira anterior. Então, o meu próximo ponto vai ser de aumento. E isso vai servir para todas as carreiras, tá? Eu vou até o final aqui e já volto. Ó, voltei aqui com o meu último ponto, ó, eu não fechei ainda, tá? Eu vou pegar o meu fio de sobra e vou passar por dentro dele, tá? E agora eu vou fechar a minha carreira. Vou vir aqui, ó, esse aqui é o primeiro ponto baixo, tá? Vocês vão considerar esse aqui o primeiro e esse aqui é o segundo. Vocês vão vir por debaixo do segundo. E vão passar o fio por debaixo dele. Tá? Viro o meu trabalho pro avesso, introduzo aqui, ó, nesse último ponto, a minha agulha na alcinha de trás, que fica atrás do ponto, e saio aqui no meio das duas alcinhas, que é a cabeça do ponto, tá? Busco aquele fio, trago aqui pra trás, viro pro direito e ajusto aqui, ó, tá? Certo? Ajustei, meus pontos estão certinhos. Vou explicar a técnica aqui, eu não vou fazer até o final. Vou explicar mais uma vez. Agora, nós vamos para a carreira de 5 pontos baixos e um aumento. Então, é a mesma coisa. Você vai dar início aqui no primeiro ponto, aqui, ó. Que é no mesmo ponto de onde saiu o meu fio da sobra, tá? Só que o que você vai prestar atenção? Tá vendo aqui? Eu finalizei a carreira com esse aumento. Então, esse ponto aqui, já tenho que iniciar com o aumento, tá? Porque o aumento sempre vem depois do aumento da carreira seguinte, tá? Então, se eu vou começar aqui, ó, tá? Que é de onde sai o meu fio. Por que eu tenho que iniciar aqui? Porque quando eu vou fechar a carreira, esse fio tem que ficar próximo do meu ponto. Se eu iniciar aqui, esse ponto vai ficar muito distante, você não vai conseguir fechar a carreira, tá? Essa técnica é assim que funciona. Então, esse meu primeiro ponto aqui, logo do lado direito dele tem um aumento, então eu já vou iniciar com o aumento, tá? Ó, 1, 2. Aí, eu vou trabalhar 5 pontos, tá? Os próximos seguintes serão 5 pontos. Então, eu vou mostrar aqui pra vocês os meus 5 pontos, ó. 1, 2, 3, 4, 5. O meu 5º ponto terminou no meu 2º ponto de aumento da carreira anterior, ó. Tá vendo que tem um aumento aqui? Então, o meu 5º ponto, ele tem que terminar aqui, tá? Ó, esse ponto aqui é o de aumento da carreira anterior, onde eu tenho 2 pontos.
Então, eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, é onde eu vou cair sempre aqui, ó, no meu segundo ponto de aumento da carreira anterior, tá? Isso para todas as carreiras. Então, na sexta carreira, a mesma coisa, 6 pontos baixos. Aonde vai cair o meu sexto ponto? Sempre em cima do meu segundo ponto de aumento da carreira anterior, tá? Ó, vou fazer aqui os primeiros. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, ó. Ele caiu certinho em cima do meu segundo ponto de aumento da carreira anterior, tá? Que é onde ele tem que cair mesmo, tá certo? O meu próximo ponto, como embaixo aqui, ó, é aumento, o meu próximo ponto vai ser o de aumento, tem que ficar sempre em cima do ponto que está ao lado do meu aumento da carreira anterior. Ó. 1, 2, tá? E a mesma coisa nos pontos seguintes. Vou fazer 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5. O meu quinto ponto vai cair em cima do segundo ponto de aumento, tá? Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Tá, ó. A base fica redondinha, certo? E aí, ó, como que ficam os aumentos? É que eu não sei se eu tô conseguindo mostrar por vídeo isso daí pra vocês. Ó. Vou mostrar para vocês aqui como que fica o formato, ó. Aqui eu tenho um aumento, tá? Eu tenho um Vzinho aqui e um Vzinho aqui. Então, você pode ver que o outro aumento da carreira anterior tá aqui, tá? Tá aqui, ó. O outro aumento tá aqui. O outro aumento tá aqui. O outro aumento tá aqui, tá? É assim que você confere, tá? Os seus aumentos, eles vão ficando nessa direção, ó. Vou pegar um ponto de aumento aqui, ó. Ele vai ficando assim, ó. Ó, você vai seguindo aqui e você vai vendo os seus aumentos, tá? E é assim, eu vou fazer mais... Eu tô na carreira de 5 pontos baixos, eu vou fazer até a carreira de... Até a nona carreira, né? Então, eu tenho 2 aqui, 2, 4, 6, 8, 9. Aqui eu já fiz 2, 4, 6. Eu vou fazer mais 3 carreiras aqui pra gente tá finalizando, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, podem me escrever, me chamar no meu perfil do Instagram ou aqui mesmo nos comentários que eu respondo, tá? Eu costumo responder todos os comentários e, assim, enquanto eu puder, eu vou estar respondendo aí para vocês, tá? Se vocês quiserem fazer o círculo no formato de vocês, isso aqui é uma base, é um círculo, tá? É uma base para qualquer coisa. Você pode usar esse círculo para um cesto fica bacana. Se a sua base for em crochê mesmo, fica bacana porque não tem aquela marca de aumento no avesso, ó. Aqui tem a marca do queimado, né, que eu passei o isqueiro, tá? Porém, não tem marca. Olha só como fica bonito o avesso. Então, se vocês quiserem fazer esse fechamento para a base de vocês, fica legal também, tá? Porque não vai ter aquele relevo, né, aquele volume de ponto, tá certo? Então, eu vou finalizar o meu círculo, vai ser com a mesma técnica de aumento e a mesma técnica de fechamento, tá ok? Bom, ó, terminei o círculo aqui, tá? Então, eu fiz todas as carreiras com a mesma técnica, tá? Vou tá dando uma reformulada. Anel mágico com seus 6 pontos, tá? Na primeira carreira, isso eu já considero a primeira carreira, tá? Segunda carreira, aumento em todos os pontos de base, 2 pontos baixos em cada ponto de base, tá? Quando a gente fala ponto de base, são os pontos da carreira anterior. Então, se eu tenho 6, eu vou ficar com 12 nessa carreira, tá? São 2 pontos baixos em cada ponto, tá? Na terceira carreira, nós vamos começar com um aumento e 2 pontos baixos. Um aumento e 2 pontos baixos em cada ponto de base, tá? Então, aqui eu fiquei com 12, aqui eu vou ficar na terceira carreira com 18 pontos,
ok? Na quarta carreira, nós vamos fazer 2 pontos baixos e um aumento, tá? Vou mostrar aqui mais perto. 1, 2, 3, 4, 2 pontos baixos e um aumento. 2 pontos baixos e um aumento, tá? Como eu disse, os aumentos, eles vão seguir da seguinte forma, tá? Nessa carreira anterior aqui, que é a terceira carreira, se eu tenho um aumento aqui, o meu aumento da próxima carreira vai ficar em cima do ponto do lado do aumento da carreira anterior. Então, se o meu aumento é aqui, um aumento da carreira, da próxima carreira, da carreira seguinte, vai ser aqui em cima, tá? E você vai seguir essa mesma técnica. Fiz meu aumento aqui, vou fazer 2 pontos aqui, aumento aqui. O meu aumento tá aqui, ó, da carreira anterior, tá? E o meu ponto seguinte aqui, ó, depois desse aumento aqui, ó, tem esse ponto, tá? Que é um ponto único. Você vai fazer um aumento em cima dele. Então, os aumentos, eles vão ficar assim, ó. Tudo aqui assim, ó. Se você perceber, se você reparar e virar o trabalho assim, ó. Aumento aqui, ó. Aumento aqui, aumento aqui, aumento aqui, aumento aqui, aqui e aqui, tá? Então, é isso. Porque a gente não faz aumento em cima sobre aumento, porque senão a peça tende a ficar marcada com um bico aqui, tá? Ela vai criando um outro formato que não é o círculo, né? Com essa técnica, a gente faz o círculo assim mais redondinho, tá bom? Ele fica meio assim, na foto, no vídeo, ele fica com essas lombadinhas, mas aí só vocês ajeitarem que ele vai se assentando, tá? E no vídeo, eu não sei porque tá saindo um pouquinho amarelado, mas a cor desse fio, ele é bem, quase um roxo, tá? É um pink bem forte, se vê muito por aí, chamado de fúcsia, tá? A cor, tá certo? E naquela técnica que eu mostrei, tá? Que é de fechando a carreira com esse fio de sobra, tá? Eu vou deixar o fio aqui, certo? E vou cortar esse fio aqui. Pode cortar, não tem problema. Você vai repetir esse mesmo processo para o próximo círculo, tá? E aí, uma coisa que eu gosto de fazer. Primeiro eu faço o primeiro círculo, tá? Defino o tamanho do meu círculo que eu quero. Depois eu faço o corpo da bolsa, tá? Que é o retângulo. E depois eu faço o meu terceiro círculo, tá? Por quê? Porque aí eu evito de ter muito cortes de fios. Então, esse aqui eu vou cortar, tá? Aí eu vou fazer o corpo da minha bolsa, ok? Quando eu finalizo o corpo da minha bolsa, eu não corto o fio, eu já começo a encaixar aqui nesse círculo aqui, tá? Eu já faço toda a costura em volta do círculo, e aí eu corto, e aí eu faço o meu terceiro círculo, e quando eu termino de fazer o terceiro círculo, eu também não corto o fio, eu já sigo para fazer a emenda do outro lado da minha bolsa, do retângulo, tá? Esse aqui eu vou estar cortando, certo? Ó, vou virar aqui do avesso. Não precisa ser um tamanho muito grande, tá? A gente vai esconder esse fio. E esse aqui, dessa sobra, também você já pode cortar um pouco do que sobrou. Não precisa trabalhar com ele grande, não, tá? Deixa um pedaço suficiente para você estar escondendo aqui, tá? Você vai esconder aqui por baixo, embaixo dos pontos, da maneira mais sutil possível que você conseguir. Ó, só ir passando a agulha aqui, tá? Ó. Passa aqui, ó. Isso aqui não tem segredo, tá? Só pegar a agulha e ir passando aqui por debaixo, tá? Ó. Pronto, já escondi um pouco, a gente vai passar o isqueiro aqui, vai cortar, deixa uma pontinha pra gente tá queimando. Aí, você pega o isqueiro, você dobra o seu círculo assim, a sua peça desse jeito, não tem problema, tá? Por quê? Pra ficar sobrando aqui só a pontinha, porque senão você corre o risco de queimar a peça também, tá? Eu dobro, encosto o meu fio aqui nessa chama azul do isqueiro, ó. Esse fio, ele é um fio totalmente sintético, tá? Então, ele gruda bem,
porque ele é totalmente sintético esse fio, tá? O único problema desse fio é que a pontinha fica preta, tá? Repete o processo aqui, mas isso não tem problema não, porque não vai aparecer, não tem problema, tá? Forrando ou não, isso não aparece. E no toque também não aparece. Eu vou ensinar um outro método aqui, vou ver se eu consigo passar para vocês, de vocês estarem escondendo essa pontinha, tá? Ó, esconde bem aqui seu fio. Ó, ó, certo? Vamos cortar aqui esse excesso, deixar só uma pontinha de fio. Não puxa o fio, tá? Porque senão você pode esgarçar a peça e o seu fio, se você corta ele muito curtinho, se você puxar muito, quando você soltar, o que ficou aqui, ele vai entrar, tá? Ele vai sumir. Então, não puxa. Faz isso aqui, corta. Ó, pode até cortar mais um pouquinho aqui, ó. Ó, levanta assim, você tem uma margem boa. Ó, corta, tá? E eu vou mostrar uma outra técnica aqui, só um minutinho. Vamos ver se eu consigo mostrar. Eu vou utilizar algum objeto pontiagudo, porque quando eu passar o isqueiro aqui, eu pego essa pontinha de fio e coloco por baixo do ponto, tá? Ok? Então, para aparecer menos aquela parte escurecida do queimado. Pode ser com uma ponta de uma tesoura, a ponta de um alicate fino, e eu tenho esse objeto aqui, esse furador, eu uso isso aqui normalmente para estar fazendo, para esconder o ponto, tá? Ó, eu queimo aqui a pontinha. Aí eu pego, só que tem que ser rápido. Você esconde assim, ó. Tá, ó. Ele aparece menos. Ó, consegui esconder. Tá? Você pode fazer assim também. Tá bom? Aqui soltou, ó. Tá vendo? Sinal de que ele não queimou. Isso pode acontecer. Corto de novo aqui essa pontinha. E queimo. É porque não esquentou o suficiente. Ó. Segura e queimou, tá? Ó, o círculo tá completo, tá certo? Então, essa aula foi a do círculo e agora a gente vai para a aula no próximo vídeo, tá? A gente vai estar fazendo o corpo da bolsa, tá certo?